Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão assistindo isso. Muito prazer, meu nome é Adamo, eu sou filho da professora Fátima de História. E por uma questão de favor amanhã e também por necessidade, porque eu estou querendo fazer isso, eu vou gravar as aulas que estão programadas, que deveriam ter continuidade, mesmo se tivesse aula normal, mas como estamos em quarentena, eu sei que é muito difícil manter o ritmo de estudo, mas a gente se vê do jeito que pode, né? E eu espero que eu ajude. Obviamente que eu não tenho a mesma experiência que minha mãe, que já dá aula há anos, não faço a mínima ideia de quanto tempo ela dá aula. Mas faz tempo, eu sei disso, que faz muito tempo. E isso aqui nem se compara, né, a experiência que ela tem com a minha experiência. Na verdade, eu nunca dei uma aula, a primeira que eu tô dando é agora. E na verdade é uma videoaula, né, eu nem tô numa sala de aula. Mas eu vou tentar dar meu melhor, tá? Então, a aula que está programada para hoje é uma aula para o oitavo ano, que é a Revolução Industrial, que é o capítulo 3. E eu estou acompanhando o livro aqui embaixo porque assim eu não me perco e viajo muito e vou fora do que está no livro, tá ok? Então vamos começar. Olha só, pessoal. Na Europa, tá? Antes do século XVIII, metade do século XVIII, ali em torno de 1760, haviam dois modos de produção predominantes, que veio um atrás do outro. O primeiro era o chamado modo artesanal, ou então artesanato, que consistia no seguinte: existia um artesão, que era aquele responsável por produzir o que iria ser vendido depois. Por exemplo, um sapato. Ele queria produzir o sapato do início ao fim. Não havia divisão de trabalho no artesanato. Ele iria produzir na sua casa ou então em alguma oficina, que eram chamadas de corporações, e ele iria produzir do início ao fim. Não havia divisão de trabalho, por exemplo. Só que com o tempo, a partir do século mais ou menos do século XVII para o XVIII, passou a predominância do artesanato para um modo de produção chamado de manufatura, que era o seguinte: com o tempo, as nações europeias elas estavam se expandindo com aquele chamado comércio de especiarias, que era a venda de produtos que tinham grande valor na Europa. Eles navegavam por alguns locais, como por exemplo América, Ásia, África, no processo de colonização, e traziam coisas de alto valor para a Europa, que eram as chamadas especiarias, o comércio das especiarias. E para produzir alguma coisa a partir dessas especiarias, ou seja, as especiarias eram a matéria-prima para a produção de alguma coisa. Eles precisavam de mais pessoas para produzir. Não era necessário só um artesão. Precisavam de mais pessoas que iriam, a partir do trabalho manual, a partir da mão, elas iriam produzir alguma coisa. Ou seja, haveria divisão do trabalho. Uma pessoa seria responsável por algo, outra seria responsável por algo, outra por outra coisa, e juntando tudo isso daria um produto, como por exemplo um sapato, como eu já dei o exemplo. Ou então uma roupa, um vestido, entenderam? E esse modo de produção que era dividido e renumerado, os trabalhadores que eram desse modo de trabalho recebiam um salário de um capitalista, ou seja, aquele que era dono de tudo aquilo ali, do meio de produção, ele pagava os trabalhadores. E esse modo de produção foi chamado de manufatura. Manufatura, ou seja, vinha de mão, manufatura. Só que com o tempo, a partir da metade do século XVIII, ocorreu a primeira criação de máquinas. Máquinas que eram movidas a vapor, ou seja, a partir do vapor d'água. E essa introdução de máquinas no modo de produção, houve uma mudança drástica no modo de produção da Europa, tá? As pessoas passaram a só mover o produto com as mãos e passaram a controlar máquinas. Elas passaram a controlar máquinas para produzir. Esse modo de produção é chamado de maquinofatura. E as máquinas elas são introduzidas nas fábricas. A manufatura ela era exercida nas casas das pessoas mesmo, na casa do capitalista, ou então do burguês, como a gente chama, ou então em oficinas. As máquinas, o uso de máquinas era exercido nas fábricas, ou então nas indústrias. E essa mudança do modo de produção da manufatura em casas, em oficinas, para máquinas e indústrias, que era uma coisa totalmente inédita, mudou totalmente o modo de vida das pessoas, o modo de produção, a velocidade da produção, como as pessoas se relacionavam. E o conjunto dessas mudanças, dessa mudança drástica na Europa,
nas produções de coisas a partir de matérias-primas é chamada de Revolução Industrial, que aconteceu a partir de 1760, por causa da mudança da manufatura até a maquinofatura. Então foi o seguinte: artesanato, manufatura e maquinofatura. A partir da maquinofatura que ocorreu a Revolução Industrial. E teve um país que ele foi pioneiro na Revolução Industrial. Como assim pioneiro? Ele foi o primeiro a implantar uma fábrica, foi o primeiro a colocar uma máquina dentro de uma fábrica. E esse país era a Inglaterra, que foi o primeiro país a colocar uma fábrica em seu território. Depois vieram outros países, como a Alemanha, França, enfim. E vários fatores contribuíram para a Inglaterra ser a pioneira na Revolução Industrial, ou seja, a primeira. Entre esses fatores a gente pode destacar alguns, como por exemplo, a Inglaterra tinha acumulado muito lucro, ou então capital, com a pirataria na América, na África e na Ásia, e também com o tráfico de escravos em suas colônias. Porque o tráfico de escravos, o comércio de escravos era uma coisa muito lucrativa. Por exemplo, o Brasil mesmo. Os colonizadores lucravam muito com o tráfico de escravos, muito mesmo. Então, a Inglaterra não foi diferente. A Inglaterra ela também lucrou muito com o tráfico de escravos. Então, ela tinha condição financeira, ela era rica o suficiente para investir em máquinas, para construir fábricas e para ter esse pioneirismo na Revolução Industrial. Outro fator que pode ser linkado é a grande quantidade de mão de obra, ou seja, de trabalhador mesmo. Porque a partir da Revolução Gloriosa, muitos trabalhadores passaram do campo para a cidade. Houve um grande êxodo rural. Então as fábricas eram instaladas principalmente nas cidades. E lá tinha muita gente para trabalhar. Então, como havia gente para trabalhar, mais gente para manusear as máquinas e para participar da produção. Então, outro fator que contribuiu. Outra coisa que também contribuiu muito foi a existência de ricas minas de carvão. Porque o carvão ele era também utilizado como fonte de energia, assim como o vapor de água. Mas o carvão ele era utilizado como fonte de energia a partir da queima dele. Por exemplo, um carro ele é movido a partir da queima da gasolina. A gasolina é queimada e a partir dessa queima o carro ele é movimentado. Ele começa a se movimentar. As máquinas eram a partir da queima do carvão. As máquinas funcionavam a partir da queima do carvão. E a Inglaterra tinha grandes jazidas de carvão, ou seja, grande carvão acumulado em seu território. Então isso contribuiu também para o uso energético. A energia para sustentar uma indústria. Outra coisa também que contribuiu foi a presença do calvinismo na Inglaterra, que na Inglaterra era chamado de puritanismo. Na França era chamado de huguenots, na Inglaterra era chamado de puritanismo, que era uma doutrina calvinista. E o que é essa doutrina calvinista? O calvinismo é uma religião que predominou a partir de várias reformas que aconteceram na Europa, e o calvinismo foi uma dessas religiões protestantes. E ele pregava que o perdão, ou então uma vida divina, uma vida que seria de Deus, seria a partir do trabalho, a partir do lucro. Então o trabalho era uma coisa bem vista naquele período, porque o calvinismo ele estava predominante, que era o chamado puritanismo, naquele período, tá? Naquele período o puritanismo ele estava predominante. Outra coisa também foi por causa da estabilidade política trazida da Revolução Gloriosa, da Revolução Inglesa. Então, havia uma estabilidade política para investir em capital, ou seja, para investir em produtos, para serem produzidos nas fábricas. Então, tudo isso contribuiu para que a Inglaterra ela fosse pioneira, ela fosse a primeira nação a implantar uma revolução industrial, ou seja, a implantar máquinas e indústrias, a passar da manufatura para a maquinofatura, tá ok? E a primeira indústria a ser implantada pela Inglaterra foi a indústria que a gente chama de indústria têxtil. O que é a indústria têxtil? É uma indústria para a produção de tecidos, porque tecido era uma coisa que tinha muito valor naquele período, era uma coisa assim que era bem vista. Então, como ela tinha muito valor, quanto mais eu produzisse, mais eu ia vender, e como era uma coisa valorizada, mais lucro eu teria, mais dinheiro eu teria, mais rico eu seria. Tá ok? Então a Inglaterra ela procurou investir nessa indústria têxtil. Para vocês terem uma noção, ela ofereceu prêmios a países ou então a inventores que inventassem ou então disponibilizassem máquinas para produzir tecidos. E essas máquinas inicialmente elas eram feitas de madeira. Só que madeira tem um porém, madeira ele não é tão resistente. Depende, na verdade. Só que para um uso em larga escala, ou seja, um uso muito grande, ela poderia ser
não poderia ser tão resistente como, por exemplo, uma máquina de ferro. Então a indústria, a metalurgia, que é a produção de ferro, ela enriqueceu muito. E as máquinas passaram a ser de madeira para ser de ferro. E essas máquinas eram movidas a partir do vapor de água. Engraçado, né? A água ela era movida para o estado de vapor, ou quando a gente ferve uma água, por exemplo, no fogão, ela vira gás, né? Vira vapor. O que movia as máquinas era aquele vapor, que era o chamado ciclo da hidráulica. Então as máquinas eram movidas a vapor e tiveram muitas máquinas que revolucionaram. Lembre, revolução industrial, uma coisa revolucionária. Tiveram muitas máquinas que revolucionaram a produção, como por exemplo a locomotiva a vapor, que é a chamada Maria Fumaça, o barco a vapor. São coisas que revolucionaram o modo de transportar os produtos que eram produzidos nas indústrias. Por exemplo, eu poderia transportar o que era produzido para o mercado consumidor, ou seja, para quem iria consumir aquilo. A gente que compra uma coisa em algum supermercado, a gente é o mercado consumidor, porque tudo aquilo que a gente compra no supermercado veio de uma indústria. Então a locomotiva a vapor, ela foi uma máquina que revolucionou o processo produtivo, porque ela iria transportar tanto matéria-prima para produzir algo, tanto que já era produzido, entenderam? Então as máquinas também foram algo que foi as principais máquinas introduzidas pela maquinofatura foram algo que revolucionaram também. Também tinha uma máquina que era para a produção de tecido que era chamada Scanning Raining, que, deixa eu ver se o nome está certo, Scanning Gene, que seria para a produção de tecidos. Então, revolucionou isso aí, como é que eu posso dizer? Dinamizou o processo, ficou mais rápido, ficou uma coisa mais dinâmica, entende? E essa revolução industrial ela trouxe muitas mudanças para a Inglaterra, que era a pioneira até então, mas depois para toda a Europa, porque a Europa aos poucos foi introduzindo fábricas na sua produção, mas ela trouxe muitas mudanças sociais e também econômicas, mudanças socioeconômicas para os países. Primeiro é a substituição, ou então a consolidação do capitalismo, que ele começou a partir da Idade Média. E ele foi consolidado principalmente nesse período de Revolução Industrial. O capitalismo é aquele modo de produção que visa o lucro. Então, como as coisas estavam sendo produzidas muito mais, o lucro a partir principalmente dos tecidos e do algodão, então o capitalismo ele se consolidou porque havia aquela busca que não acabava pelo lucro, não acabava, era a busca incessante pelo lucro. Também teve a, a constituição de duas camadas diferentes naquele período, duas camadas sociais, que era a camada do burguês, da burguesia, que a burguesia, lembra aquele negócio de rico, né? É justamente isso. A burguesia era aqueles que tinham as máquinas, que eram donos das máquinas, que eram donos das fábricas, que eram donos de todo modo de produção. E também tinha o chamado operariado, que eram aqueles que produziam em troca de um salário. E até é interessante porque a produção aumentou muito, porque eram muitos trabalhadores que produziam, muitos. Quanto mais trabalhador, mais eu produzia em menos tempo. Então a produtividade, ou seja, produzir mais em menos tempo, aumentou muito. E para ter uma noção, um trabalhador tem a função de uma coisa, que era uma técnica chamada de Fordismo. Um trabalhador, ele tem a função de uma coisa no processo de montagem. E ele ficava totalmente alienado nesse processo, totalmente alienado, porque ele só sabia fazer uma coisa. Por exemplo, na produção de um alfinete, um colocava aquela cabecinha do alfinete, um ele ia polir aquela parte de metal do alfinete. E para você ter uma noção, como eram coisas assim de grande escala, como por exemplo um carro, que tem grande processo de produção, muitos trabalhadores eles ficavam totalmente alienados. O que é uma coisa alienada? Que ele não sabia o que estava fazendo. Ele fazia por causa que ele ia ter algo em troca, que era o salário. Mas para você ter uma noção, no Fordismo, né, que eu estou falando, eles não sabiam nem sequer o que estavam produzindo. Muitos. Por exemplo, um trabalhador lá do início da produção, que fazia a primeira parte de algo que seria produzido, ele não sabia o que aquilo ali iria se tornar no final. Por exemplo, se ele pegasse uma roda para colocar num carro, ele não sabia o que seria um carro. Assim, é um exemplo muito exagerado, mas só para você ter uma noção. Então, o operariado ele era uma camada que não tinha noção do que seria, digamos assim, qual seria o resultado no final. É o que a gente chama de uma camada alienada. Ele produzia em troca de um salário para sobreviver. Ele trabalhava para sobreviver, porque eram condições assim totalmente desumanas que eles ficavam. Era assim, altas jornadas de trabalho, mais de muito, assim, 2/3 do dia era só trabalhando.
poucas horas de sono, viviam em favelas, foram daí que surgiram principalmente as favelas, a desigualdade social, principalmente entre o operário, que era aquele que queria operar as máquinas, e o burguês. Havia uma desigualdade, um que era rico demais e outro que recebia pouco para sobreviver, entende? Então houve uma mudança social e econômica muito grande. Social por causa disso, entre operário e burguês, e também por causa da produtividade que aumentou. A produtividade aumentou e muito. E essa revolução industrial tiveram muitos impactos para a Europa e principalmente para a Inglaterra, que foi a pioneira, mas para a Europa como um todo, a partir de que a revolução industrial foi se espalhando. Um desses impactos foi o aumento da população daquele lugar onde era implantada a indústria. Porque muitas pessoas, como havia um salário para aquele que trabalhasse na indústria, muitas pessoas que estavam em condições de vida ruins, elas iam para os locais de indústria em busca de melhores condições de vida. Então, aqueles locais industrializados, eles tiveram uma população imensa, teve um aumento assim muito grande. Por exemplo, na Grã-Bretanha, tem uma população de 600 milhões de pessoas. E depois de cerca de 100 anos, passou a ter 1,2 bilhões de pessoas. Ou seja, é um aumento de praticamente 3 vezes a população. É muita gente, muita gente. Também teve um impacto do aumento de transportes terrestres e marinhos, né, nas cidades, para transportar pessoas que iam em busca de melhores condições de vida e também para transportar matéria-prima, para transportar produtos. Então, antes não havia esses transportes todos, que foram possibilitados pela Revolução Industrial. Lembre, as máquinas surgiram na Revolução Industrial, que eram movidas ao vapor. Eram as máquinas a vapor. Então, esse transporte ele era algo novo. Foi um impacto muito grande na Europa, porque não tinha esse transporte que aconteciam principalmente via terrestre, como, por exemplo, trens, a máquina a vapor, né, a locomotiva a vapor, quer dizer, a Maria Fumaça. Então houve muita construção de ferrovia na Europa, por exemplo, trilhos de trem, porque tinha que ter trilho para a locomotiva se mover. Muito barco também. Então houve assim um maior dinamismo de locomoção na Europa. Por exemplo, era mais facilitada a locomoção. As viagens aumentaram. E essa locomotiva, além de transportar matéria-prima e produtos, também transportava muitas pessoas que iam em busca de melhores condições de vida. Principalmente é o chamado êxodo rural, né? A passagem do campo para a cidade. Ou então nem poderia ser do campo diretamente, poderiam ser de cidades menos desenvolvidas, ou seja, que não tinham indústrias, para cidades desenvolvidas, que tinham indústrias. Então houve esse grande crescimento populacional possibilitado pela essa busca de trabalhar na indústria, por essa busca de melhores condições de vida. E as pessoas iam para trabalhar, não se iludam que as condições de trabalho eram boas, porque eles tinham assim vidas boas, eram as condições assim totalmente desumanas. Eles ficavam nas fábricas horas e horas, muitos morriam por causa do calor das máquinas, por causa da grande quantidade de horas trabalhando, porque cansa. Eram crianças que trabalhavam, muitas morriam também. Porque como a criança era pequenininha, às vezes era colocada para consertar uma máquina que tinha, digamos assim, não estava funcionando. Aí tinha um espaço que tinha que consertar e não cabia uma pessoa adulta, aí colocava criança. Grandes horas de trabalho, foi daí que surgiram as favelas, porque as pessoas tinham que se virar nas cidades, então, como o centro das cidades eram caros para elas se habitarem, elas foram para as margens, que é o que a gente chama de marginalização social. Eles viraram marginais, por exemplo, porque eles foram para as margens da sociedade. Aí surgiram as favelas, os cortiços. Então, as pessoas foram em busca de melhores condições de vida, só que, no final das contas, elas trabalhavam, ganhavam um salário precário, mas ganhavam alguma coisa, mas viviam em condições assim, que eram totalmente desumanas. Às vezes passavam fome nas fábricas porque tinham que produzir, por causa do lucro, que tinha que ser que o burguês que ele mandava, ele dizia, não, eu tenho que lucrar. Então eles botavam os trabalhadores para ralar, trabalhar, porque ele tinha que lucrar, principalmente com os tecidos, né? Que depois vieram outras coisas. Então, isso é a Revolução Industrial, esse conjunto de mudanças que ocorreram na Europa a partir das máquinas, das fábricas, é chamado de Revolução Industrial. Lembrando, o pioneiro foi a Inglaterra, por causa de vários fatores, como mão de obra vasta, presença
de lucros a partir do piratarismo, ou então do tráfico de escravos, lucros, estabilidade política a partir da Revolução Gloriosa, jazidas de carvão, o calvinismo. Então isso é a Revolução Industrial, eu espero que todos tenham compreendido. Valeu.